Olá a todos, eu sou Alexandre Quepe, eu sou médico. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre hipertensão arterial, que é uma doença que atinge 1/3 dos brasileiros. A gente está falando de quase 37 milhões de pessoas aqui no Brasil que vivem com hipertensão, uma parte delas, inclusive, não diagnosticada. É uma doença que atinge mais de 60% dos idosos e é responsável por 50% das mortes, direto ou indiretamente, das mortes por doença cardiovascular. Então é um grande problema de saúde pública, é um grande problema para a população e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é pressão arterial, o que é hipertensão arterial, como a gente faz para diagnosticar, como é que é o tratamento, enfim, a gente vai tirar as dúvidas gerais sobre a doença. A primeira coisa que a gente tem que entender, quando a gente fala de hipertensão arterial, é entender um pouquinho do sistema circulatório, né? Porque a gente está falando de pressão dentro de um vaso que se chama artéria. Então é importante a gente entender um pouquinho para poder entender como se prevenir também. Então vamos entender um pouquinho como é o sistema circulatório. A gente está falando então de uma grande bomba, que é o coração. O coração ele bombeia sangue ou para o pulmão, através da pequena circulação, ou para o resto do corpo, através da grande circulação. Esse sangue que sai do coração, ele passa por vasos, que são as artérias, ou pelas veias, quando retornam esse sangue ao coração. Outra coisa importante no sistema circulatório é o próprio sangue, que é o sangue que vai fazer essa pressão dentro dos vasos, dentro das artérias. Então a gente está falando de alguns componentes importantes que a gente tem que conhecer um pouquinho o funcionamento para poder entender o que é hipertensão. Mas o que seria a pressão arterial? É a pressão exercida por esse sangue, por esse líquido, no interior dos vasos, no interior das artérias principalmente. É a pressão então que o sangue exerce dentro das artérias. A gente tem, quando a gente mede a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica. A gente ouve falar muito as pessoas, eu estou com uma pressão de 12/8. É uma pressão de 120 milímetros de mercúrio, que a gente abrevia para 12, 120 milímetros de mercúrio, que é a pressão sistólica, que é a pressão máxima, quando o coração está contraindo ao máximo, e 80, que é ou abreviando para 8, que é 80 milímetros de mercúrio, que é a pressão diastólica, que é quando o coração relaxa, e a pressão arterial mínima, então, quando o coração está relaxado. Então, pressão arterial sistólica e diastólica é aquilo que a gente vai ver quando a gente mede a pressão. 12/8, 11/7, 15/6, enfim. A gente entende um pouquinho melhor, então, aqueles números que a gente vê quando está medindo a pressão. Mas o que seria hipertensão arterial ou pressão alta? A gente já entendeu a pressão, o que é pressão arterial, mas o que seria hipertensão arterial? Hipertensão arterial é quando essa pressão que é exercida pelo sangue, que é esse componente líquido, dentro dos vasos sanguíneos, principalmente das artérias, ela está acima do normal. Quando ela sobe acima do que a gente considera normal, que ela aí sim pode começar a causar problemas. E por que essa pressão aumenta? Ela aumenta basicamente por dois motivos. Ou porque esse volume de sangue no interior dos vasos é maior do que o normal, e aí aumenta essa pressão dentro dos vasos, mas principalmente porque esses vasos, essas artérias vão ficando cada vez mais estreitas. Isso fica fácil de entender quando a gente compara isso com a tubulação de casa, por exemplo. Você imagina que a gente tem uma tubulação de casa, dentro de casa que traz água para dentro de casa. Se a gente aumentar a quantidade de água que a gente está jogando dentro daquela tubulação, a pressão dentro daquele tubo, daquele cano, vai aumentar. Da mesma forma, se eu por acaso trocar aquele meu encanamento e botar canos com diâmetro muito menor, também, mesmo que eu mantenha a mesma quantidade de água, essa pressão dentro daqueles canos também vai aumentar. E é exatamente isso que acontece no nosso corpo. Se a gente diminui por algum motivo, e a gente vai conversar esses motivos mais para frente, esse diâmetro, esse tamanho desses vasos, dessas artérias, a pressão aumenta consequentemente. E se por algum motivo a gente aumenta a quantidade de líquido dentro desses encanamentos nossos, do nosso organismo, que são as artérias, a pressão também aumenta. Existe um valor para a gente saber se a gente é hipertenso ou não, não que a gente tenha que fazer esse diagnóstico. O diagnóstico da hipertensão é um diagnóstico que tem que ser feito pelo médico, não é a gente que vai em casa ver se a gente é hipertenso ou não. A gente precisa de uma avaliação médica, mas é importante a gente conhecer que valores são esses. Isso foi recentemente estabelecido em alguns consensos. Existem, obviamente, inúmeros estudos que definem que valores são aceitáveis de pressão arterial. Aqui no Brasil a gente define de três formas. A normotensão ou pressão arterial normal é aquela pressão arterial que está dentro da sistólica, que a gente já viu, está num valor igual ou inferior a 120 milímetros de mercúrio.
E a diastólica, que é aquela pressão arterial menor, ela está igual ou menor a 80 milímetros de mercúrio. Então, por exemplo, uma pressão de 120 por 80, ou popularmente conhecida como 12 por 8, é uma pressão arterial normal. Uma pressão de 11 por 7, ou 110 por 70, é uma pressão arterial normal. Existe um outro limite, que é o limite que a gente chama de pré-hipertensão arterial. É quando essa pressão sistólica, essa maior, está localizada entre 121 milímetros de mercúrio e 139. Então, por exemplo, ela está com uma pressão de 135 milímetros de mercúrio. E a diastólica, ela está entre 81 e 89. Então, por exemplo, se você tem uma pressão de 136 por 85, por exemplo, não é caracterizada ainda uma hipertensão, mas é caracterizado um quadro de pré-hipertensão. E a hipertensão é caracterizada, então, quando a gente tem os níveis de pressão sistólica igual ou superior a 140 ou 14, a 140 milímetros de mercúrio e 90 milímetros de mercúrio. Então, por exemplo, pessoas que têm pressão arterial entre, por exemplo, 145 por 95 milímetros de mercúrio, ou 14,5 por 9,5, 15 por 10, são pessoas que já, com esses níveis de pressão, já caracterizam um quadro de hipertensão arterial. Uma questão muito importante é como medir a pressão arterial. Uma pressão arterial mal aferida, mal medida, ela pode dar resultados que não são resultados reais. Podem dar resultados muito baixos ou resultados muito altos que podem não refletir a realidade. Então, de uma forma geral, a gente recomenda alguns cuidados na hora de medir, de aferir a pressão. A primeira coisa é que a gente deve estar num ambiente tranquilo. A gente não deve fumar nem ingerir bebidas alcoólicas pelo menos 30 minutos antes da aferição da pressão. Também a aferição da pressão deve ser realizada somente 1 hora após a realização de exercícios físicos, porque o exercício físico aumenta o bombeamento de sangue do coração, com isso, consequentemente, aumenta a pressão arterial e não necessariamente a pessoa é hipertensa. É normal ter aumento de pressão arterial em função do exercício. Outra questão importante, que não é muito valorizada, é esvaziar a bexiga antes de realizar a medida da pressão, porque isso pode interferir na qualidade do resultado. E repousar entre 5 e 10 minutos antes de fazer a aferição da pressão. Nós recomendamos, sempre que possível, a utilização de aparelhos automáticos ou semiautomáticos de pressão arterial, que são mais fáceis de serem utilizados por parte da pessoa e dão resultados atualmente muito fidedignos, muito perto da realidade. Que são aparelhos que podem ser comprados em farmácias, enfim, e que a pessoa pode utilizar em casa sem problema nenhum. É importante, na hora que for medir a pressão arterial, que a pessoa esteja sentada, com a coluna ereta, com o braço esticado, com a palma da mão virada para cima e com o aparelho de pressão, que o manguito seja colocado logo acima, aproximadamente 2 centímetros acima dessa articulação do cotovelo. Geralmente a gente coloca aquelas borrachinhas do manguito na altura aqui das artérias que passam aqui nessa parte do braço. Mede essa pressão e anota o resultado da pressão. Essa pressão ela vai vir em milímetros de mercúrio, mostrando a pressão sistólica, 120, por exemplo, e a pressão diastólica, 80, por exemplo. Então a pressão é 120 por 80. Alguns aparelhos também medem a frequência cardíaca, principalmente os aparelhos automáticos e semiautomáticos, que é o número de batimentos cardíacos por minuto. Isso daí pode ser importante também, dependendo do tipo de medicamento que a pessoa está fazendo uso. Além disso, geralmente os aparelhos também eles inflam e desinflam automaticamente, já facilitando bastante o uso. Só deixando bem claro, mais uma vez, que esse aparelho serve para a gente rastrear a hipertensão, para poder fazer acompanhamento de quem já é portador de hipertensão, mas você não deve fazer diagnóstico de hipertensão. O diagnóstico de hipertensão deve ser feito pelo médico. Mas por que uma pessoa viria a desenvolver hipertensão arterial? Grande parte das pessoas que têm hipertensão arterial tem por razões hereditárias, quer dizer, na verdade já tem um histórico familiar e a gente não consegue explicar muito bem por que essa pessoa vem a desenvolver hipertensão. Mas existem alguns fatores que a gente já sabe que estão bem estudados e estão relacionados ao desenvolvimento, ao maior risco de desenvolvimento de hipertensão. Um deles é o sedentarismo ou a inatividade física. A gente sabe que pessoas sedentárias que não praticam atividade física regular têm maior risco de desenvolver hipertensão arterial. Outro fator de risco é a ingesta excessiva de sódio, de sal. Comprovadamente, a ingesta excessiva de sal ao longo dos anos
aumenta o risco de desenvolvimento de hipertensão arterial. O excesso de bebida alcoólica, pessoas que abusam do álcool têm maior risco de desenvolvimento de hipertensão. E alguns outros fatores, como o estresse e o tabagismo. O tabagismo é um fator importante para o desenvolvimento de hipertensão arterial, além de estar associado com algumas outras alterações nesses vasos sanguíneos que causam mais complicações ainda. Agora, por que a hipertensão arterial é um problema para a gente? Como que ela vai nos causar algum tipo de complicação? Quando a gente aumenta essa pressão dentro das artérias, esse sangue começa a causar pequenas lesões no interior desses vasos. Cada vez mais esses vasos vão se machucando e vão fechando cada vez mais o seu diâmetro, até o momento que ele pode simplesmente entupir. Quando ele entope, vai acontecer algumas coisas que a gente ouve falar, mas às vezes não sabe como acontece. Por exemplo, o acidente vascular cerebral ou derrame cerebral. Esse vaso que leva sangue para o cérebro, ele fecha de uma tal forma que o sangue não consegue chegar mais no cérebro. E aí a pessoa tem um derrame ou um acidente vascular cerebral. Se isso acontece no coração, por exemplo, a gente vai ter um infarto agudo do miocárdio, ou um infarto, que é uma causa importante de morte em todo o mundo. E a hipertensão arterial é um dos principais fatores de risco para a ocorrência de infarto agudo do miocárdio. Há também, se há um comprometimento nessas artérias que vão para o rim, a gente pode ter uma insuficiência renal, inclusive com pessoas que eventualmente vão precisar fazer hemodiálise. Então, na verdade, ao comprometimento de artérias, pode haver um comprometimento em várias regiões do nosso corpo, algumas regiões muito nobres, como o rim, como o coração e como o cérebro. Mas após feito o diagnóstico da hipertensão arterial, como que a gente vai tratar? Vamos separar esse tratamento em dois grandes grupos. O tratamento farmacológico é quando a gente vai tomar remédio, o tratamento não farmacológico, e depois a gente vai conversar sobre os mandamentos da hipertensão arterial e da prevenção da hipertensão arterial. O tratamento farmacológico, ele age de duas formas, basicamente. Você deve ter ouvido falar dos diuréticos, por exemplo. Os diuréticos, eles aumentam a quantidade de urina, eles retiram líquido do sangue. Então, ele diminui aquela quantidade de líquido e, consequentemente, diminui a pressão dentro das artérias. Em um outro grupo de medicamentos, existem diversos medicamentos para hipertensão arterial que agem dessa forma, eles vão fazer um relaxamento nessas artérias. É como se a gente aumentasse o diâmetro daquela tubulação que a gente tem em casa para poder diminuir a pressão. Então, quando eu relaxo o vaso, aumenta esse diâmetro das nossas artérias e, com isso, a pressão arterial cai também. Mas existe o tratamento não farmacológico. Tem muita gente, inclusive, que é hipertensa, que às vezes a pressão volta à normalidade em função da mudança de alguns hábitos de vida. Então eu peguei alguns mandamentos da Sociedade Brasileira de Cardiologia que eu queria deixar para vocês como mensagem final. Primeira coisa, meça a pressão pelo menos uma vez ao ano ou uma vez a cada 2 anos, depende da sua característica. Se você tem histórico familiar, tem que medir com mais frequência. Se você é uma pessoa ativa, mais jovem, você pode medir uma vez a cada 2 anos. Mas saiba qual é a sua pressão arterial. Pratique atividade física todos os dias. Essa é uma dica que serve não só para hipertensão, mas serve para a prevenção do diabetes, do pré-diabetes, enfim, de várias outras doenças crônicas que são importantes. Mantenha o peso ideal e evite a obesidade. Esse é o terceiro grande mandamento, dica que está no consenso da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O aumento de peso ou sobrepeso é um fator de risco para a hipertensão e muita gente consegue voltar à normotensão, aos valores normais, somente perdendo peso. Adote uma alimentação mais saudável, com mais fibra, mais frutas, menos produtos industrializados e menos sal. O sal, às vezes, está presente onde a gente menos imagina. Muitos conservantes são à base de sódio. E às vezes a gente acha que não está comendo muito sal na dieta, e na verdade a gente está, porque a gente está consumindo muito produto industrializado. Reduz o consumo de álcool, se possível não beba, mas reduz o consumo de álcool. Abandone o cigarro, essa é uma dica importantíssima, cabe até um parênteses. Abandonando o cigarro, a gente diminui o risco de complicações pulmonares, diminui o risco de câncer de pulmão e também diminui o risco de hipertensão arterial. Nunca pare o tratamento. O tratamento contra a hipertensão, às vezes, é para a vida toda. Somente o médico que vai poder avaliar se você pode ou não suspender a medicação. Siga as orientações do seu médico profissional de saúde sempre.
A hipertensão arterial é uma condição que às vezes crônica para a vida toda e é necessário acompanhamento médico. E por último, né, eu acho que também é uma dica de saúde, evitar o estresse, ter tempo para a família, ter tempo para as atividades, também é uma dica para poder evitar a hipertensão arterial. Espero que que o bate-papo tenha sido bom, que a gente tenha tirado todas as dúvidas e que a gente consiga de agora para frente entender um pouco mais o que é hipertensão arterial e adotar hábitos de vida mais saudáveis até para poder evitar sofrer e ter que tomar remédio para o resto da vida.